Paz do Senhor, irmãos. Com alegria estamos aqui para louvar o único Deus e eu convido você a, nesse momento, parar um pouco os seus afazeres e dedicar esse momento a Ele, a louvar, a exaltar o nome dEle, a ouvir a palavra dEle. Vamos orar? Pai querido, é com grande alegria, ó Deus, que nós nos reunimos, meditando no Teu grande amor, meditando, ó Deus, no privilégio que é conhecermos a Ti, ó Deus, e sermos alcançados por Ti. Queremos, ó Deus, com alegria e ingratidão, louvar e exaltar o Teu nome, Pai. Ajuda-nos a meditar em Ti, em todos os momentos de nossa vida, ó Pai, momentos bons, momentos não tão bons, mas que em tudo, ó Pai, possamos olhar para Ti, possamos reconhecer, ó Deus, a Tua grandeza, reconhecer o Teu agir, reconhecer o Teu amor, a Tua fidelidade e entender, ó Deus, aquilo que Tu espera de nós. Fica conosco, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos começar louvando ao Senhor com um hino que diz que bem-aventurado, plenamente feliz é quem? Aquele que está firmado em tua casa, aqueles que te buscam, aqueles que te louvam, aqueles que o coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, Aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo.
Irmãos, nessa música, quando a gente faz a volta depois do refrão, a gente canta bem-aventurados os que têm sede da justiça de Deus. Não é a nossa justiça, não é o nosso jeito, não são as nossas leis, mas a justiça do próprio Deus. Aqueles que são filhos da luz são bem-aventurados. São bem-aventurados aqueles cuja força vem do nosso Deus. A nossa força está em Deus. E eu gostaria de ler um versículo apenas que está no Salmo 40, o primeiro versículo, tão conhecido, que diz assim: esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor. Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Aleluia. Irmãos, eu acho lindo o Salmo todo, né? E eu gosto de ler também os dois anteriores, porque fala um pouco de um momento onde o salmista estava vivendo muitas angústias, muitas dificuldades, e aí esse salmo já começa com a celebração. E eu tive meditando, assim, eu amo minha esposa, amo a Lília, e quando ela me pede algo, em geral eu faço, né? Às vezes é rápido, às vezes demora um pouquinho, às vezes eu acabo esquecendo e depois ela tem que me lembrar, mas porque eu amo ela, eu faço aquilo que ela me pede. Da mesma forma com os meus pais, eu procuro honrá-los quando eles me pedem. Às vezes nem é algo tão urgente assim, tão sério assim. É alguma dificuldade aqui em casa ou na casa dos meus pais com tecnologia, ou tentar consertar alguma coisa. Algo que está dentro do meu alcance, eu vou e eu faço. E tenho certeza que quando tiver filhos vai ser da mesma forma, eu vou procurar atender a eles, né? E a gente tem esses referenciais de amor e a gente começa a comparar essa forma de amar com o amor de Deus. E em muitas coisas eu creio que é útil, mas em outras a gente vê o quanto não é tão preciso assim. Uma porque eu posso falhar com a minha esposa, com os meus pais, com filhos que eu terei, e Deus nunca falha no seu amor para conosco. Aleluia. E outra coisa que eu acho muito importante meditar é que a forma nem sempre é igual de resolver as questões. Se eu demorar muito, eu tenho certeza que a Lilian, vendo que eu tenho condições de atendê-la, né? E eu não estou fazendo, eu tenho certeza que ela vai ficar chateada, irritada comigo, porque por que ele não está fazendo, sendo que ele tem condição, se ele diz que me ama, por que ele não faz assim? E da mesma forma, se a gente parar e olhar com esse aspecto de querendo justificar o amor, a gente pode olhar para Deus e também acabar ficando chateado, frustrado ou até irritado, como se tivéssemos o direito e como assim ele diz que me ama e não me atende? Por que demora? Por que ele permite esse sofrimento? O que está acontecendo? Eu estou pedindo e ele não está me atendendo? Então, na sociedade que a gente vive, onde tudo é tão rápido, tudo é para ontem, é difícil de entender esse amor de Deus que não nos responde prontamente quando nós oramos. Às vezes responde, de fato, às vezes responde, mas outras vezes com questões tão sérias, parece que ele não responde ou que ele demora quando que ele tem todo o poder, ele poderia fazer, por que não faz? Então eu acho muito interessante quando eu vejo esse salmo que nos ensina, esperei. Mas Deus tem todo o poder, por que eu tenho que esperar? Ele que não poupou nem o seu próprio filho, por que esperei? Com paciência. Não é só esperar, mas é aguardar, confiando e depositando toda a sua confiança. Esperei com paciência pela ajuda de Deus. Não foi de outra forma, não foi obtendo outros recursos, seguindo outros atalhos, pensando de outra maneira. Esperei com a paciência e ajuda de Deus, o Senhor. E o que acontece? Ele me escutou. Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Deus me atendeu e Ele vai atender. Ele sempre vai atender. Na hora certa, Ele vai vir.
mas muitas vezes existe essa prova da confiança. Jó, ele teve que aguardar, Jó teve que aguardar esse tempo, o salmista teve que aguardar, tantos outros, nós quantas vezes tivemos que aguardar, mas o que a gente tem a dizer, meditando na vida dos outros, fazendo uma análise daquilo que se passou com as nossas vidas mesmo, é que sempre vale a pena esperar, aguardar, confiar, depositar no Senhor, orar a Ele, pedir a Ele, porque Ele virá ao nosso socorro, Ele nos atenderá, Ele cuida de nós. Nós somos bem-aventurados, nós somos privilegiados de ter a presença de Deus ao nosso lado e cuidando de nós. Vale a pena continuar a esperar no Senhor. Amém. E às vezes parece que não é tão presente assim, que Deus está distante de nós, porque nós não estamos vendo nada ao nosso redor, mas a palavra dele nos garante. Nós não estamos mais afastados. Nós já estamos unidos. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, o véu que havia de separação foi rasgado. Nós temos acesso ao Pai. Então, com confiança, ainda que muitas vezes nós não vejamos com os nossos olhos, nós podemos ter a certeza, pela fé que professamos em Jesus Cristo, que Ele está conosco. Amém. Ainda que meus olhos não te vejam, posso te sentir, sei que estás aqui. As minhas mãos não poderão tocar teu rosto, Senhor, sei que estás aqui. Pode sentir tua presença, estás aqui, estás aqui. Posso sentir tua grandeza, estás aqui, estás aqui. Meu coração pode olhar tua beleza, estás aqui, estás aqui. Posso sentir teu grande amor, estás aqui, estás aqui. Ainda que meus olhos não te vejam, posso te sentir, sei que estás aqui. As minhas mãos não poderão tocar teu rosto, Senhor, sei que estás aqui. Pode sentir tua presença, estás aqui, estás aqui. Posso sentir tua grandeza, estás aqui, estás aqui. Meu coração pode olhar tua beleza, estás aqui, estás aqui. Posso sentir teu grande amor, estás aqui, estás
posso te sentir. Sei que estás aqui. Amém. Podemos confiar, podemos viver nessa certeza de que Deus não está longe, Deus está perto. O tempo todo Ele está perto. E quando eu comentei sobre o Salmo 40, eu disse, eu acho interessante ler o 38 também e o 39. O 39, para mim, é um salmo que eu não vou ler devido ao tempo, mas me chama muita atenção porque é um salmo tão triste, porque você vê que o salmista está sofrendo tanto, mas tanto, que a dor está tão intensa que ele só consegue meditar na própria morte, a hora que isso vai acabar, que essa dor vai ter fim. Mas é interessante também o fato de que o salmista, mesmo em meio a tanta dor, ele continua buscando ao Senhor, ele continua falando com o Senhor, ele continua procurando se relacionar com o Senhor. Deus, ele de fato está pronto a ouvir, e muitas vezes estamos passando por uma fase difícil, mas podemos ter a certeza de que Deus está conosco, Ele está ouvindo as nossas indagações. Quanto que Jó também não falou, quanto que ele não questionou, isso faz parte, isso é normal. O que não pode acontecer é ele aceitar o conselho em amaldiçoar, em deixar a Deus, em seguir por outro caminho. O povo, quando estava no deserto, olhar para trás e falar, não, vamos voltar para o Egito, não está dando certo, você não vê que não está dando certo. É uma fase. Se você continuar buscando a Deus e dependendo de Deus, Ele é fiel, Ele vai atender, Ele vai nos salvar. Ele governa, Ele está acima de todos, e é muitas vezes difícil nós entendermos por que passamos por momentos difíceis, sendo que Deus tem todo o poder para fazer. E Ele está vendo essa situação mesmo da pandemia que ainda não se encerrou, Ele está vendo e Ele poderia mudar. Por que ele não muda? Eu também não entendo por que ele não muda. Eu também tenho as minhas indagações com relação a isso e com relação a tantas outras coisas. Mas o fato é que Deus continua assentado acima de tudo, acima de todos, e Ele tem todo o poder. Vale a pena servir a Ele, porque é nele que está a chave de todo sucesso, de toda dádiva, de todo dom perfeito. Ele é o Deus, e nós temos esse privilégio de poder cantar, aí você da sua casa, nós da nossa, e Ele ouvir as nossas vozes, ter a nossa vida muitas vezes com as nossas imperfeições, mas Ele, o Deus Todo-Poderoso, se interessar por nós que somos pó, e nós podemos então louvá-lo. E eu convido a cantar esse último hino que fala sobre a santidade de Deus, que declara que Ele está acima de tudo, acima de todos, e por isso nada foge do controle das mãos dEle. Vale a pena, entendendo o processo ou não entendendo o processo, vale a pena sempre confiar no nosso Deus. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo.
Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, ó Santo Deus, 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 Tu és santo, Tu és santo. Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. Acima de todos. Aleluia. Amém. Assim, nós encerramos mais essa participação do louvor. Vamos ficar agora com a mensagem. Um grande beijo para todos vocês. Deus abençoe, irmãos. A paz do Senhor, meus irmãos. Espero que vocês estejam bem. Vamos juntos orar para iniciar esse momento da palavra de Deus. Amém? Bondoso Deus e maravilhoso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais um dia. Te agradecemos, Deus, pelas bênçãos que temos recebido, pelos livramentos, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Pedimos a tua bênção nesta hora, que a tua mão de poder esteja estendida sobre cada vida, Pai, sobre cada lar, e que o Senhor venha falar conosco agora através da tua palavra. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmão, abre a sua Bíblia no livro de 1 Reis, no capítulo 8. Então, livro de 1 Reis, capítulo 8, nós vamos ler o versículo 56. É um versículo só, então vamos lá. Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que disse. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras, que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. Amém? Bom, irmãos, a palavra de Deus também, lá em Números, no capítulo 23, versículo 19, ele diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Ainda lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 17, nós vamos ler o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Concluímos então, irmãos, com estes 3 versículos que foram lidos agora, que Deus não mente, que Deus não falha e que Deus não muda, né? Tudo aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Tudo aquilo que sai da boca de Deus, tudo aquilo que Deus fala, existe o cumprimento dessa palavra. Na Bíblia nós vamos encontrar muitas promessas. E Deus nos faz, existem muitas promessas e muitas que Deus nos faz. E todas elas se confirmarão. Se veio de Deus, a gente pode confiar que Deus é fiel para cumprir cada uma dessas promessas. Cada promessa de Deus é cumprida, porque é da natureza de Deus ser fiel. E Ele é sempre leal às suas promessas e suas alianças. Deus promete cuidar de todos nós, de todos aqueles que se achegam a Ele. Deus promete que irá cuidar de cada um de nós de uma maneira muito especial. Lá em Gênesis 3, no Gênesis 3, versículo 15, nós vemos a primeira promessa do plano de Deus para a redenção da humanidade ali. Ali existe uma profecia de uma mulher, né? Da semente de uma mulher, ou seja, de Jesus Cristo, e da semente da serpente, Satanás nesse caso.
teria um conflito entre esses dois, né? Entre essas duas figuras, entre essas duas sementes. Teria um conflito espiritual ali. E Deus promete que Jesus nasceria de uma mulher e ele seria ferido, né? No caso, seria crucificado, mas ele ressuscitaria para destruir de uma vez por todas Satanás, o pecado, né? E a morte. E assim dar a possibilidade de todos aqueles que se achegam e confessam o nome de Cristo serem salvos. Essa é a primeira promessa. Está lá em Gênesis, lá no início da humanidade, Deus já nos promete que viria com a redenção para a humanidade. Logo em seguida, nos dias de Noé, né, nós vemos ali que Deus destrói toda a terra, né? E em Gênesis 9, mais precisamente no versículo 11, Deus promete ali que nunca mais iria destruir a terra e nem toda a carne por dilúvio, né? Não seria mais um dilúvio que destruiria a terra. E ele cumpre isso que ele falou. E as promessas de Abraão? Né? Deus fez muitas promessas. Deus daria um lugar para Abraão morar, faria dele uma grande nação, ele seria uma bênção para todos os povos. Né? Vale lembrar também, irmãos, que quando Deus ele chama Abraão e pede para que ele saia de sua parentela e promete que ele teria um lugar para morar, promete que ele seria uma grande nação e que todos os povos seriam abençoados por conta dele, ele tinha 75 anos de idade. E quando o filho dele nasce, seu filho Isaac, o filho da promessa nasce, ele tinha 100 anos, ou seja, durou 25 anos para que aquilo que Deus prometeu a ele, de que ele seria uma grande nação, acontecesse, demorasse 25 anos. E detalhe, ele só viu o seu descendente, o seu único descendente, Isaac. Mas a promessa de Deus se cumpriu. A promessa de Deus se cumpriu. Bom, as promessas de Deus, nós podemos falar das promessas de Deus para o rei Davi. Deus promete para Davi que o seu trono, o seu reinado, a sua casa seriam firmados para sempre. E este concerto que Deus faz com Davi se cumpre plenamente em Jesus Cristo. Né? É cumprida essa promessa que Deus faz a Davi plenamente em Jesus Cristo, que seria descendente de Davi. Poderíamos citar aqui tantas outras promessas que Deus fez para o seu povo, para os seus servos. Tudo aquilo que Deus fez no decorrer da Bíblia, de uma forma cronológica, nós veríamos que existem muitas promessas. E existem promessas, vamos dizer assim, promessas universais. Em Cristo Jesus, por exemplo, a salvação. Em Cristo Jesus, a vida plena. O Espírito Santo, a paz de Cristo, que excede todo entendimento. Existe a provisão diária. Né? Ele promete que estaria conosco até o fim, todos os dias, até a consumação dos séculos. E por fim, ele nos promete a vida eterna. Seriam promessas, diria que, universais. Está ao alcance de todos. Todos podem se achegar a Cristo e ser contemplado com essa promessa de que será salvo, de que terá uma vida plena em Cristo Jesus, de que terá sua vida cuidada, provisionada por Cristo em todo o tempo, que Ele estaria conosco em todo o tempo. Você tem a promessa do Espírito Santo sobre sua vida. Então, eu diria que essas são promessas universais. Em 1 João 2,25, ele diz assim: e esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Aquele que tem Cristo tem a vida eterna. É uma promessa universal, uma promessa que abrange a todos aqueles que se achegam a Cristo. Existem as promessas, por exemplo, para a nossa igreja, a Igreja Unida de São João Clímaco. Nós sabemos que existem promessas para a nossa igreja. E nós não podemos esquecer daquilo que Deus tem prometido para nós ali na Igreja Unida de São João Clímaco. Nós não podemos deixar que a nossa fé seja apagada, e talvez porque esteja demorando, ou talvez porque não seja do jeito que nós queria que imaginássemos que fosse acontecer, ou não aconteceu da maneira que nós prevíamos, ou pensávamos, ou planejávamos. Não significa que aquelas promessas que Deus fez para nós, elas foram esquecidas por Ele. Pode ser que nós esqueçamos, mas Deus jamais esquece aquilo que Ele fala. Toda palavra que sai da boca de Deus,
ela tem um propósito eterno e ela se cumpre porque ela não volta vazia. Nós vamos ler isso mais um pouco para frente. Bom, aquilo que Deus promete vai se cumprir. Não sabemos quando, não sabemos como, mas nós temos que confiar que vai se cumprir, que vai acontecer. Existem promessas individuais. A promessa que Deus faz para você, a promessa que Deus fez para mim. São promessas que Deus nos fez. E muitas vezes, irmãos, a gente, com o passar do tempo, com os acontecimentos, com a dureza da vida, às vezes nós nos esquecemos daquilo que Deus nos prometeu. Nós nos esquecemos daquilo que Deus um dia falou para nós. Né? E nós precisamos então crer que Ele vai cumprir e esperar em Deus que tudo aquilo que Ele nos prometeu irá se cumprir. Se Deus falou, Deus cumprirá. Não tenha dúvida disso, irmãos. Não importa o tempo de espera, no tempo determinado por Deus, a sua promessa, a minha promessa, a promessa para a Igreja Unida de São João Clímaco, ela vai se cumprir. Ele vai fazer com que ela se cumpra nas nossas vidas. Tudo isso só é possível por causa da fidelidade de Deus. Não porque eu sou bonzinho, não porque você é bonzinho, mas porque nós merecemos, então Deus faz. Não, porque Ele é fiel. Porque aquele que te prometeu, Ele é fiel para cumprir. É por causa da palavra dEle, é por Ele, para Ele e dEle todas as coisas. Então não é porque eu fiz ou deixei de fazer que a promessa de Deus não irá se cumprir na minha vida. Claro que as coisas podem mudar. Claro que Deus pode mudar. A oração pode mudar muita coisa. Claro que isso pode mudar. Mas baseado na oração, nós podemos mover o coração de Deus. Baseado na busca incessante por Deus. Mas se Deus te prometeu algo, irmão, se Deus te prometeu algo, irmã, tenha certeza que Deus vai irá cumprir. Eu não sei o que você está esperando, eu não sei quanto tempo você está esperando por essa promessa, mas eu sei que Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele falou para você. Né? Olha o que Isaías 55, no versículo 11, ele diz: assim será, a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Está lá em Isaías 55. É uma promessa dele, que toda palavra que sai da boca dele não voltará vazia. Toda palavra que saiu da boca dele a teu respeito não volta vazia. Ela vai se cumprir na sua vida. Ela vai se cumprir, ela prosperará naquilo para a qual ele enviou. Então creia, irmãos, que as promessas que Deus fez na sua vida, creia, Igreja Unida de São João Clímaco, que as promessas que Deus fez para nós, elas irão se cumprir. Em nome de Jesus, aleluia. Quando eu coloquei o título para essa mensagem, meu irmão, minha irmã, Deus me fez pensar assim: por que vocês esquecem tão facilmente daquilo que eu prometi para vocês? Por que vocês se esquecem disso tão facilmente? Nós podemos nos esquecer, irmãos, mas Deus jamais se esquece. Deus jamais se esquece daquilo que Ele te prometeu. Podemos esquecer daquilo que um dia Deus prometeu para nós, talvez porque passou muito tempo, como eu disse, talvez porque a dureza, o sofrimento da vida às vezes nos faz deixar de lado aquilo que Deus nos prometeu, mas Deus não esquece. Ele tem o controle da sua vida, Ele tem o controle do universo nas mãos dele, Ele rege todas as coisas do seu sublime e alto trono, Ele rege o universo, Ele rege a sua vida, Ele controla todas as coisas para que tudo aquilo que Ele prometeu se cumpra. No tempo certo, Ele fará aquilo que Ele prometeu e dirá para você: tá vendo, filho? Tá vendo, filha? Eu nunca me esqueci daquilo que eu prometi para você. Deus não se esquece daquilo que Ele nos promete. Lembre-se, hoje, talvez essa palavra ela veio para você, talvez essa palavra veio para a igreja, para que nós venhamos nos alegrar no Senhor. Para que nós venhamos nos alegrar, porque fiel é Ele que nos prometeu. E fiel é Ele para cumprir aquilo que Ele nos prometeu. Ele irá cumprir. Então, que o seu coração se encha de alegria nessa hora. Que você possa parar agora e refletir:
aquilo que Deus me prometeu há tanto tempo lá atrás, assim como Abraão. 25 anos demorou para Abraão ver o filho dele nascer, o filho da promessa. Que você possa parar agora e pensar, Senhor, aquilo que o Senhor me prometeu, o Senhor é fiel para cumprir, porque toda palavra que sai da tua boca, ela não volta vazia. E que jamais, irmãos, nos esqueçamos de que Deus promete perdoar todos os nossos pecados. Quem aceita Jesus tem os pecados perdoados. Quem aceita Jesus como seu Salvador e seu Senhor, ele tem os seus pecados perdoados. E ele promete que estará conosco, lado a lado, nos ajudando a vencer todas as dificuldades, até que aquilo que ele prometeu se cumpra. Ele nos prometeu o Espírito Santo. Ele prometeu que o Espírito Santo nos guiaria até o fim, até o momento da vida eterna, até esse momento de estarmos com ele. E assim, irmãos, sermos livres do pecado, sermos livres de todo sofrimento. E essa é a maior promessa que nós temos do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele é a vida eterna, que Ele nos dará a vida eterna. E para finalizar, eu quero ler com você aí o Salmo 145, o versículo 13, na versão NVI, diz assim: o teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. Ele é fiel e ele é bom, irmão. Creia, aquilo que Deus prometeu para você irá se cumprir. Promessas esquecidas por nós, mas jamais por Deus. Que Deus possa continuar falando ao teu coração, que a paz do Senhor, que as misericórdias de Deus, que o Espírito Santo possa te guiar hoje e sempre. Amém? Vamos orar, irmãos. Pai, obrigado, Deus, obrigado por todas as promessas que o Senhor tem feito por nós. Obrigado a Deus pelo teu imenso amor, Pai. Obrigado ao Senhor porque um dia o Senhor nos alcançou e o Senhor nos levou para perto de Ti. E aquilo que o Senhor tem nos prometido, o Senhor é fiel para cumprir. E o Senhor é um Deus bom que cuida de nós. Enquanto isso não se cumprir, o Senhor estará cuidando de nós, andando lado a lado com cada um de nós. Obrigado, Senhor. Fica com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço, meu irmão. Fique com Deus e até a próxima.